paz do Senhor, povo! Estamos começando mais um podcast Talkback. Hoje aqui com nosso líder da UMAD-PG, Emanuel Rios, e temos hoje um convidado muito especial, né, Rios? É isso aí, Diegão. Que privilégio, que alegria. Nós estamos mais uma vez nessa mesa, né, batendo esse papo tão produtivo, que nos acrescenta tanto conhecimento, né, pastor, e tantas alegrias. Então nós temos um convidado para lá de especial, Diego, autor de diversos livros, grande conhecedor, né, da área da psicologia humana, pastor Jamiel de Oliveira Lopes, Diegão. Exatamente, Rios. Ele estará conosco agora, né, ministrando a nossa EBJ, da nossa gloriosa UMAD-PG, e hoje temos a honra de poder tê-lo aqui conosco nos estúdios do podcast Talkback, para uma conversa que com certeza será muito produtiva para você que vai acompanhar esse podcast, né, Rios? Isso aí, pastorzão, uma alegria tê-lo conosco. Sabemos que foi um pouco cansativa a sua viagem, um voo, um trajeto de carro, trânsito, mas graças a Deus o senhor chegou e está em paz, e para nós é uma alegria recebê-lo aqui, pastor. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, Rios, Diego. E essa turma aqui do EBJ, para mim é uma honra muito grande estar participando de um evento assim, de tão grande envergadura aqui em Ponta Grossa. Glória a Deus, pastor. É um tema tão necessário, né, pastor, nos dias de hoje, a escola bíblica de jovens, porque a Bíblia é o fundamento da nossa fé, a nossa base, é o manual, né, que Deus nos deixou. E quando a gente une Bíblia e jovens, eu acho que entra em choque com esse mundo que prega justamente o contrário, né, pastor? Uma das preocupações assim, que eu tenho, e eu vejo hoje aqui assim, esse diferencial na Assembleia de Deus em Ponta Grossa, que é exatamente assim, o interesse, levar o jovem a se interessar pelo estudo da Palavra de Deus. A gente vê, principalmente com a evolução da tecnologia, então muitas pessoas, e os mais jovens, né, de repente ficam mais presos à tecnologia e deixam de lado a Bíblia. Então quando você consegue reunir um grupo de jovens, certo, com o interesse de estudar a Bíblia, de ouvir algo relacionado à palavra, é realmente algo fenomenal. Com certeza, pastor Jamiel. E o senhor, escritor de muitos livros, um que tem se destacado muito, né? Psicologia pastoral, é um conteúdo extraordinário, mas antes da gente começar com algumas perguntas no campo da psicologia, se o senhor pudesse falar para a gente como que começou esse interesse pela psicologia, como tudo começou, quando foi, como foi essa caminhada do interesse da conciliação da vida cristã e a psicologia. Para mim foi algo que aconteceu isso há alguns anos. Na verdade, eu creio que eu sou um dos pioneiros, talvez o pastor da Assembleia de Deus, acho que eu sou o pioneiro. Uhum. Eu estou clinicando, já formado há 33 anos. Deus, eu estudei psicologia numa época em que o jovem não era incentivado, não tinha o menor incentivo de ir para a universidade. Então, naquela época, se tinha um receio que o jovem estudasse. Então, não havia nenhum incentivo para o jovem. Ao contrário, se buscava desestimular o jovem a fazer a faculdade ou ir para a universidade. E como é que se deu isso? Eu recebi um chamado de Deus para o ministério pastoral, eu tinha 14 anos, e desde então comecei a servir ao Senhor na obra. Com 16 anos, eu já era professor titular de uma classe de escola dominical de juniores. Dirigi a primeira igreja, eu tinha 18 anos, e aos 19 eu fui separado ao presbitério da igreja, ainda solteiro. Eu me casei muito jovem, com 21 anos, e no ano que eu me casei em maio, em setembro eu fui separado a pastor. Então comecei muito jovem, muito cedo. Aí eu fui para o seminário teológico, que naquela época também, nos anos 80, não havia tanto estímulo, a igreja assim, tinha um certo cuidado com a questão do estudo de forma geral, mas foi criado na igreja lá um seminário teológico. E eu fui estudar teologia. E ali então eu estudei 2 disciplinas
que foram assim decisivas e me levaram a fazer psicologia. Eu estudei psicologia da criança e relações humanas. E eu me apaixonei. Foi aí então que eu pretendia fazer jornalismo, não para exercer, mas porque meu sonho desde adolescente, criança, adolescente, era um dia me tornar um escritor. Então esse era o meu grande sonho. Então eu achava que eu fazendo jornalismo, eu conseguiria desenvolver a arte da escrita e da fala. Só que quando eu estava no seminário, Deus me encaminhou para a área do aconselhamento, porque eu liderei jovens, adolescentes. Eu era adolescente, assim, com 17 anos, eu era líder de jovem na igreja, certo? Então, para realizar congressos, enfim, fazer trabalhos de evangelismo. Então, muito, muito jovem. E as pessoas me procuravam, certo? Então, assim, eu dirigi igreja solteiro. E aí vinha, às vezes, casais para se aconselhar comigo. E foi quando eu vi que, a partir desse estudo, eu poderia ser muito útil na igreja. Entendeu? Eu poderia, de fato, aprender, estudar, aprender e aplicar isso na igreja. Mas foi um grande desafio para mim. Entendeu? Por quê? Eu fui para a universidade, comecei a estudar psicologia, e quando chegou mais ou menos no 5º termo, aí eu entrei, como diz o ditado, assim, entrei em parafuso, entendeu? Por quê? Porque eu sempre gostei de ler. E eu mergulhei, eu comprei aquela coleção do Freud, eu comecei a ler aquilo capa a capa. Eu comecei a ler, mergulhar, e num dado momento eu parei e disse o seguinte: bem, se o que eu estou estudando é a verdade, então tudo que eu aprendi até hoje não está certo. Mas se o que eu aprendi é o certo, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou perdendo meu tempo. Entendeu? E aí eu entrei assim num conflito e fui orar. Eu cheguei a pensar em desistir do curso. E fui orar, e aí foi que Deus me mostrou um ponto, né, que é o ponto de equilíbrio. A palavra de Deus. Entendeu? É o filtro. Então, muitas coisas, inclusive no Psicologia Pastoral, eu coloco isso, né? Assim, se você pegar o pé da letra, muitas coisas ali, então, de repente, vai de encontro aos princípios da palavra. Porque se eu chegar, um exemplo, né, e seguir, arrisca o que o Freud coloca em relação à formação da personalidade, que ele fala em relação ao superego, então você vai chegar à conclusão de que o pecado é uma invenção. Certo? Se você pegar a fundo o que a psicologia comportamental ela coloca, quando ela mostra que o indivíduo ele recebe a influência do meio, então assim é o meio que cria esse ambiente. Aí vem a pergunta: qual é a responsabilidade que a pessoa tem? Então, se foi o meio que produziu ela, então foram essas questões que começaram a surgir dentro de mim. E aí então foi quando eu fui para a palavra. Eu digo, a psicologia ela é uma ciência, e como ciência, a ciência, ela não se contradiz com a palavra de Deus. A ciência é factual. Mas nem tudo que é ensinado na psicologia é ciência. Esse é o problema. Certo? Então, hoje, assim, tem inúmeras pessoas, muitos pastores, jovens, que hoje são psicólogos e alguns que estão estudando. Mas eu coloco o seguinte: quer ser bem-sucedido nessa área, procure usar o filtro que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Não se perde. Entendeu? Realmente uma faca de 2 gumes. Pastor, e interessante isso que o senhor falou, né? Que a ciência ela não se contradiz com a palavra, né? A boa ciência, né? Exatamente. A ciência sadia, ela não se contradiz, mas a gente percebe muitas das vezes nesses meios universitários que não tem se ensinado de fato a ciência, mas tem se colocado muita ideologias nos ensinos, né, pastor? E a gente percebe muitos jovens desanimados com faculdades, desanimados com cursos, justamente por causa disso, porque às vezes chega lá na sala de aula, o professor está falando várias coisas que saem da cabeça dele, mas que não tem respaldo, né, científico e pior ainda, agride ali a palavra de Deus. Então, como proceder dessa forma, pastor? Como que o jovem pode amadurecer nesse sentido de, como o senhor falou, usar a Bíblia como um filtro? Veja só, né? Dá um exemplo pessoal. Quando eu iniciei, nessa época eu já era evangelista, eu já tinha formação de teologia,
eu me achava preparado. Então, eu, no primeiro e segundo semestre, eu batia de frente com os professores. Entendeu? Ia para cima e tal, e ele discutia, porque não aceitava, enfim. E depois chegou um momento, eu vi que aquilo não ajudava. Entendeu? Por quê? Porque eu tinha não só professores, mas eu tinha colegas, muitos colegas contra mim. Então, assim, a primeira coisa que eu aprendi é em relação, por exemplo, à minha fé, entendeu? A minha crença. Então, na hora que eu estou estudando algo, na hora que, por exemplo, é trazido uma determinada ideologia, então eu vejo a palavra. Então, o jovem ele tem que fazer isso. Então, a palavra de Deus ela está acima de qualquer coisa. Então, a palavra ela é indiscutível, certo? Então, se o jovem ele entrar na universidade sabendo que a palavra de Deus, a Bíblia, sim, ela é autoridade, então tudo que ele ouvir, que vá de encontro ao princípio da palavra, ele vai rejeitar. Entendeu? Porque o grande problema é a influência. Entendeu? É ele ser influenciado por aquilo que está sendo colocado. Certo? Por quê? O que eles colocam é a questão da dúvida. Certo? Então ele começa a questionar a fé. E, obviamente, ali existe, na verdade, assim, ideologias, certo? Que partem, inclusive, com um viés político muito forte, sim, certo? E é uma doutrinação. Então, existe uma doutrinação que é colocada. Então, se você está fora disso aqui, ou dessa forma de visão que eles estão colocando, então existe uma certa discriminação. Então, o que o jovem ele tem que fazer? Não, eu sei da minha fé, certo? Então, ele se embasar no que a Bíblia está dizendo. Então, a Bíblia ela é autoridade. Então, nada que venha contrário a isso aqui, sim, eu vou aceitar isso como verdade, certo? Então, assim, o cuidado maior é exatamente pôr à prova isso. Tá? O professor está colocando isso, está sendo passado isso aqui. Mas o que a Bíblia coloca sobre isso? Certo? Então, esse é o ponto que eu vejo que o jovem ele precisa para ele manter-se, ou se manter a sua fé. Porque não é aquela questão assim, ó, você está certo, você está errado. Não, primeira coisa é o relativismo. Sim. Entendeu? O que é perigoso. Então, assim, ó, o ponto de vista do errado ou certo é uma questão do ponto de vista. Então, eles já colocam isso. Mas depois é uma inversão de valores. Ele começa a inverter. O certo passa a ser errado e o errado passa a ser certo. E todo mundo está dizendo isso, todo mundo está falando isso. Então, nós temos a tendência de seguir, entendeu? A multidão. Seguir o que os outros estão dizendo, o que os outros estão achando. Então, esse é o grande problema. Então, por isso que eu vejo que o jovem ele tem que desenvolver dentro de si convicções. Sim. E as suas convicções precisam estar fundamentadas na palavra de Deus. Então, o maior desafio que eu vejo hoje, por isso que eu iniciei colocando exatamente o que a igreja em Ponta Grossa está fazendo, que é trazer os jovens para estudar a palavra. Porque o grande diferencial é isso, é conhecer a palavra. Sim. Osés escreveu, né? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E aí ele conclama, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sim. Então esse é o grande diferencial. Então quem tem base bíblica não precisa, hoje eu vejo que não precisa você sair debatendo, discutindo, atrapalhando a aula, como eu fazia. Não precisa isso. Mas você precisa guardar dentro de si as suas convicções. Sim. Entendeu? Então, a palavra diz assim. Então, eu sigo o que a palavra de Deus está colocando. Um outro problema que eu vejo também é hoje, entendeu? Assim, agora saindo um pouco da questão da universidade, o que é também tão pernicioso quanto é que hoje existe, até por conta das mídias sociais, então existe muitas ensinos de pessoas até pops, entendeu? Populares aí nas mídias sociais, e que eles estão ensinando coisas contrárias à palavra, entendeu? Heresias e tal. Então isso também é um problema, porque a grande questão que eu vejo é a dúvida. Então quando eu tenho uma convicção, eu estou certo de algo, entendeu? Então assim, eu vou lutar por aquilo. Mas o inimigo, ele é sagaz.
E é uma arma poderosíssima que o diabo ele usa, entendeu? Que é a dúvida. Ele usou isso lá no Éden. Não foi assim que Deus disse? Exatamente. Ele usou, ele teve a audácia de usar isso contra Jesus. Sim. Ele disse, se tu és o filho dele. Ele sabia que Jesus era o filho de Deus. Mas se tu és, transforma essas pedras em pão. E é aí que Jesus rebate e diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o que ocorre? Hoje, nós temos um problema muito sério que eu vejo assim, que é de referência. A minha geração, uma geração analógica, entendeu? Uma geração que viveu na época em que se tinha pouco acesso à comunicação. A velocidade da comunicação era lenta na minha época. Sim. Então, as instituições, elas viviam, de certo modo, protegidas em uma redoma. A família, Sim. a escola, a igreja. Então, por exemplo, o que um pai de família dissesse em casa era respeitado, porque seguia-se o padrão da família, certo? Eram aquelas regras que eram estabelecidas dentro de casa. E o filho obedecia. E muitas vezes o pai nem precisava falar, bastava ele erguer a sobrancelha assim, o filho ele já entendia. Bastava um olhar. Exatamente. O pastor, entendeu? Vamos pegar o exemplo da igreja, o pastor. A Assembleia de Deus, que é a nossa realidade, ela foi criada, entendeu? Estabelecida por homens leigos, homens idotos, certo? Homens deles que não sabiam nem ler, Sim. propriamente dito. Mas eram homens que eles tinham uma autoridade espiritual tão grande que o que aqueles homens falavam era verdade absoluta, certo? E então as pessoas seguiam, as pessoas obedeciam. Mas o que ocorreu, principalmente dos anos 80 para cá? Ocorre o que eu chamo de revolução das comunicações. Sim. Certo? Então veio o quê? A TV, que não era comum até a década de 80, entendeu? Eram poucas famílias que tinham. Aí vem depois o telefone, que antigamente era difícil o acesso à comunicação, por exemplo. Quem era que tinha o telefone? Era quem tinha poder aquisitivo alto, certo? O telefone fixo. Eu, quando montei meu consultório em 1992, há mais de 30 anos, eu aluguei uma linha telefônica, porque se alugava telefone como se aluga casa hoje com fiador. Certo? Então por quê? Porque o acesso era restrito. O mundo evolui. Aí veio o microcomputador, aí depois veio o celular, e aí chegamos à era da internet. Qual é a grande questão hoje? Enquanto a minha geração era uma geração analógica e que eu tinha um referencial, e eu seguia aquele referencial, hoje a geração atual é uma geração que ela não tem só um referencial. O jovem está aqui na igreja e ele ouve o seu pastor, ele ouve o seu líder. Mas ele sai dali, ele vai pegar o celular e vai para o YouTube, vai para o Instagram, vai para sei lá, e ele vai ouvir uma outra pessoa. Entendeu? E ele vai comparar. Ele vai fazer a comparação. Sim. Então, a partir do momento que ele vê, seja, o que está certo e o que está errado. Então, qual é o desafio hoje? Você manter um jovem na igreja? Ele vai chegar para você e dizer, mas por que na igreja de fulano tal pode e aqui não pode? Sim. Entendeu? Por que eu não posso usar um pins? Por que eu não posso ter tatuagem? Por que eu não posso ter isso, ter aquilo e tal? Entendeu? Por quê? Porque ele está vendo igrejas onde as pessoas estão lá cantando, louvando e tudo mais. Entendeu? Com um modo de vida completamente diferente. O que surge dentro dele? Dúvida. Será que isso aqui que eu estou fazendo é o certo mesmo? Por que eles fazem lá e eu não posso fazer aqui? Percebeu? Então, esse é o grande desafio para o jovem. Sim. Então, qual é o diferencial? Conhecimento da palavra de Deus. Então, a partir do momento que você conhece a Bíblia, aí você agora não vai fazer comparações. Sim. Entendeu? Eu vou seguir a esse manual. Sim. É o que a Bíblia diz. Entendeu? Agora, tem muita coisa que é colocada que não é bíblico. Entendeu? A gente sabe que são costumes, são não sei o que lá. Tal, e a gente tem que seguir exatamente aos princípios da palavra. Por isso que é interessante e importante estimular o jovem a conhecer a palavra de Deus. É interessante, pastor, porque se a gente levar essa ideia de alguém ser um produto do meio, a gente vai contradizer o que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia vai dizer que ele nos chamou para ser luz. Nós somos a luz.
não apenas temos a luz de Cristo em nós, mas nós refletimos essa luz. Então isso significa que se eu sou luz, porque Cristo está em mim, eu posso chegar num ambiente de treva, que eu posso fazer a diferença naquele ambiente. Eu gosto de uma frase que eu trago comigo, uma vez eu li, que nem os projetos do diabo lhe trazem perigo, desde que eles não se tornem a sua opção. E como o senhor disse, o diabo trabalha muito na dúvida, e é muitas das vezes nisto que o jovem vai cedendo e vai se permitindo, ele se permite a ser influenciado por coisas errôneas, mas por uma falta de base. Hoje, com a evolução da tecnologia, do acesso à internet, nós tínhamos, por exemplo, muitas pessoas que anteriormente, hoje a gente teve um avanço muito grande de pessoas com depressão, né, com ansiedade. Hoje esse acesso também, o senhor acha que tem corroborado? Porque antigamente a gente via muita gente olhando para esse ponto de pessoas com ansiedade, com depressão, muita gente achando que tudo às vezes era espiritual, ligado ao ponto espiritual. Mas como que a gente pode identificar isso quando uma pessoa está passando pela dificuldade realmente espiritual e pela dificuldade na questão psicológica? Primeiro, assim, até complementando o que você estava falando em relação à questão do comportamento, quando a psicologia comportamental ela fala do estímulo, entendeu? Assim, o comportamento ele é decorrente de estímulos que recebemos do meio, entendeu? Então, esses estímulos eles vão, de certo modo, corroborar para o surgimento de determinados comportamentos. Entretanto, entre um estímulo e uma resposta, existe uma coisa chamada decisão. Sim. Que é o livre-arbítrio, é o que você estava colocando a questão da escolha. Então, mesmo que eu receba estímulos desse meio, e eu uso a palavra, e a palavra ela é contrário àquilo ali, então eu tenho a capacidade de dizer não para aquilo. Agora, em relação à questão, por exemplo, do adoecer psíquico, entendeu? Por que as pessoas hoje estão cada vez mais doentes psiquicamente? Veja só, primeiro, a gente observa que o estilo de vida, certo? Hoje a gente vive num mundo que é um mundo materialista, hedonista, entendeu? É o prazer pelo prazer, e as pessoas elas querem muito ter em detrimento do ser. E as pessoas elas estão se sentindo cada vez mais insatisfeitas com suas próprias vidas. Então, é uma insatisfação generalizada. Então, assim, o ritmo de vida, a gente vai ver, por exemplo, a questão de sono. As pessoas, por exemplo, lá atrás, no passado, elas dormiam mais cedo, Sim. Elas acordavam mais cedo, certo? Então, as pessoas, elas viram a noite acordadas, às vezes na TV, às vezes maratonando séries, às vezes nos jogos, nos games, entendeu? Amanhece o dia. Então, ou seja, a qualidade de sono, a qualidade de vida das pessoas tem contribuído para que elas adoeçam. Mas existe um ponto que eu chamo que é uma explicação a partir da compreensão da psique humana, de como você entender a alma. O que é a alma? A alma ou a psique, ela é composta de 3 elementos: o intelecto, o sentimento e a vontade. Através do intelecto, ali está a área da razão, do pensamento, do raciocínio, certo? Então, a alma, que ela se comunica com o externo através do corpo, através dos 5 sentidos do corpo, então ela expressa primeiro pensamentos. Então, a área cognitiva é a área do pensamento. Depois vem o sentimento, ou seja, é a área onde a pessoa ela expressa suas emoções. E, por fim, a vontade, que é o comportamento. Então, a alma, ela, na verdade, é composta de pensamentos, sentimentos e comportamentos. Esses 3 elementos precisam estar em harmonia. Por quê? O que eu penso é determinante naquilo que eu sinto, e o que eu sinto vai me impulsionar para aquilo que eu faço, certo? Então, veja só. Então, primeiro vem o pensamento. O pensamento é aquilo que você acredita,
é como você interpreta as coisas. Então, a interpretação que a gente dá, isso vai gerar sentimentos. E esses sentimentos irão gerar comportamentos. Então, eu coloco o seguinte, que é necessário que haja uma harmonia entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Porque se não há uma harmonia entre esses 3 elementos, então adoecemos psiquicamente. Certo? Então, assim, um exemplo. O modo como uma pessoa interpreta uma determinada situação. Vamos imaginar que, digamos, eu recebi uma crítica de alguém. E eu achei aquilo ali um verdadeiro absurdo. Como a pessoa foi capaz de dizer isso comigo? Então isso, no momento que eu dou essa interpretação, isso vai gerar em mim sentimento. Pode ser raiva, pode ser autopiedade, pode ser ressentimento, sei lá. Vai surgir um sentimento decorrente desse pensamento. Eu poderia dizer assim, ele não sabe o que está dizendo. Ou seja, isso não me afeta. Automaticamente isso não iria gerar esse sentimento. São esses sentimentos que vão gerar comportamentos. Eu vou revidar, eu vou querer, às vezes, tal. O comportamento é decorrente disso. Então, quando não há uma harmonia, vamos supor, uma pessoa que está muito preocupada, eu quero muito ter algo, eu estou insatisfeito com a minha vida porque eu gostaria de ter um iPhone, eu não tenho um iPhone, por exemplo. Então isso pode gerar dentro dela ansiedade. Entendeu? E o que está acontecendo hoje? O estilo de vida. Então as pessoas elas vivem amedrontadas, é o medo, a ansiedade, a depressão. Inclusive hoje, infelizmente, certo? A gente vê muitas pessoas doentes, inclusive com ideação suicida. Nós lançamos agora um livro, né, que acabou de sair agora, que é um livro Risquei e Sangrei, que é sobre pessoas que se mutilam. Então, são 4 psicólogos. Eu fui convidado, eu fiz pela minha própria editora, mas é a Shirley, que é aqui de Santa Catarina, que ela é psicóloga, a Mariane, a Nani, que é agora de lá, de onde eu estou indo, lá em Criciúma, certo? E tem o Guná, também psicólogo. Então, 4 psicólogos, nós reunimos e escrevemos esse livro, que é um livro inédito, eu não vi ainda nenhum livro evangélico tratando sobre isso. E aí nós abordamos sobre a questão da depressão, o que leva as pessoas, de fato, a fazerem isso. Então, começa aí com a questão, por exemplo, da estrutura familiar. A gente vê hoje, né, toda a influência, essa gama de influência que as pessoas recebem, por exemplo, da própria mídia, essa doutrinação que é passada, certo? Os filmes, as séries, certo? Então existe ali todo um conteúdo preparado que tem influenciado, inclusive, a questão das ideologias e tem mudado muitas famílias. Famílias em crises. Então as pessoas estão crescendo nesse meio. E aí vem essa questão do adoecer psíquico. E essas pessoas precisam, muitas vezes, de apoio, precisam de ajuda. Inclusive, eu estarei realizando a semana que vem, eu estou realizando em Campinas um seminário, na verdade é uma imersão que eu faço em inteligência emocional. E eu trabalho todos esses pontos, não só a parte teórica, mas nós trabalhamos, inclusive, com a questão da administração mesmo, fazendo um trabalho de cura dessas pessoas, entendeu? E nós começamos falando de inteligência emocional, mas aí começamos a mostrar exatamente por que ocorre esse adoecer psíquico e como tratar isso, certo? Aí tem uma série de atividades que nós fazemos visando realmente levar a pessoa a essa tomada de consciência, essa melhora. Que legal, né, pastor? E que aula, né, Diego? Sim. Estamos aqui só absorvendo um pouco, pastor, do seu conhecimento, né? Uma caminhada longa, né? O senhor falou 33 anos, né? 33. Tratando pessoas, né? Aconselhando, ouvindo. Eu fico imaginando o tanto de conselho que o pastor já deu, tanto de história que o senhor já deve ter escutado, pastor. E eu gostaria que o senhor, se pudesse, né, também, nos contar uma experiência que o senhor passou de receber, de repente, uma pessoa que estava passando por esses problemas, assim, de depressão ou desanimada com esse mundo, né? Eu observo muito isso também, os jovens
desanimados com esse mundo, né? Eu acho que com as notícias do dia a dia, com os males dessa vida, as pessoas ficam meio desanimadas com esse mundo, vê a hora que esse mundo acabe logo, que Jesus volte logo. E eu fico imaginando que o senhor já deve ter escutado esse tipo de coisa. E eu tenho muita curiosidade, né? Como que o senhor lida com isso, né? Como que o senhor trata essas pessoas, porque não deve ser fácil, né? Tem vários, eu vou citar pelo menos dois exemplos, né? Uma vez eu recebi um telefonema de um rapaz, esse rapaz filho de pastor, ele filho único, mas um rapaz assim modelo, exemplo, e ele foi para a universidade, ele estava estudando, e de repente esse rapaz, ele conheceu uma moça e se envolveu com essa moça. E um dia ele ligou para mim, e quando ele ligou ele estava desesperado, chorando bastante, e ele disse: pastor, eu saí de casa para cometer suicídio e me lembrei do Senhor. E aí ele colocou, né, ele disse: eu estou numa situação que eu decidi desistir. E eu disse, aí eu cheguei para ele e coloquei, né, onde você está? Vem aqui. Eu estava no consultório e pedi que ele viesse no consultório naquele momento que eu iria atendê-lo. E ele então relatou o que acontece. Imagina só, assim, como primeiro o inimigo ele atua, ele trabalha, mas como as pessoas estão tão vulneráveis na questão emocional. Ele então contou que ele findou se envolvendo com essa moça. Ele nunca tinha tido nenhuma experiência sexual, nada disso. E aí ele entrou em parafuso, né? Porque ele disse, ele sempre foi modelo, foi exemplo, inclusive dentro da igreja que o pai dirigia. Ele disse: agora eu serei fruto de um escândalo. E eu vou causar um desgosto para o meu pai, e eu não quero causar esse desgosto. Então o inimigo colocou na mente dele que ele deveria desistir. E ali eu escutei ele e tudo mais, e então eu coloquei para ele o seguinte: o que estava realmente levando ele a pensar em desistir era para que ele não magoasse o pai dele, os pais dele, né, a mãe também. E eu perguntei para ele qual era a dor maior para os pais dele. Qual é a dor maior para o seu pai? É saber que você se envolveu com uma pessoa ou que você partiu e nunca mais você vai voltar? Ele, lógico que da partida, eu digo: então, o que é que você precisa? Você precisa enfrentar. Converse com seu pai. Enfrente, que às vezes é a questão da, assim, a culpa, ela leva a pessoa a querer fugir, certo? Então, assim, aí tem esses casos, assim, que são aqueles casos repentinos. Mas o que é que acontece muitas vezes? É o caso da pessoa que ela entra numa depressão profunda. Sim. E ela vem, por exemplo, já peguei muitos casos de pessoas em depressão, certo? Inclusive tinha um rapaz que eu atendi, ele trabalhava e de repente o próprio estresse, entendeu, do trabalho, aí vem a questão do burnout. As pessoas às vezes não pensam muito nisso, mas o trabalho pode levar a pessoa a adoecer psíquico. Inclusive agora, né, existe na lei do NR1, que são as normas que regulamentam a questão da segurança no trabalho, incluiu agora na NR1 a obrigatoriedade das empresas cuidarem das questões psicossociais dos seus colaboradores. Então, assim, as empresas são obrigadas a cuidar da saúde mental dos trabalhadores, certo? Então, isso é novo agora, foi aprovado agora recentemente. Então, ele adoeceu psicamente, entrou na depressão violenta, e a coisa piorou. Por quê? Que automaticamente, quando ele não conseguiu mais trabalhar, ele largou o emprego e aí começou a passar por outros problemas, como problemas financeiros e outros mais. Chegou um momento que ele chegou à conclusão de que ele não conseguia se levantar mais. E a depressão é uma doença terrível. A pessoa, ela não sente ânimo mais, ela perde a alegria de viver, ela não tem forças para se levantar, certo? E aí começamos a trabalhar com ele. Então, o que primeiro, assim, eu procuro fazer? Primeiro é identificar a causa. O que está causando aquilo ali?
segunda coisa é levar essa pessoa, porque o que é a depressão? A depressão, ela é nada menos do que um processo de esquiva, entendeu? A pessoa, ela se vê diante de uma situação que ela não consegue lidar com aquilo e ela inconscientemente começa a fugir. Ela entra num quarto, ela não quer sair mais, ela perde a alegria de viver, ela automaticamente não tem ânimo mais para nada. Então ocorre uma perda de sentido da vida dela, ela não tem mais sentido. Entendeu? Ela quer morrer, o tempo inteiro ela está lá pensando, às vezes até com ideação suicida, exatamente porque ela desistiu da vida. E para que essa pessoa ela volte, ela saia daquela situação, então aí, quando eu identifico a causa daquilo ali, eu vou trabalhar agora, levá-la a um processo de ressignificação. Então ela precisa ressignificar todas aquelas experiências negativas, tudo aquilo que foi o fator desencadeante para aquele problema. Então na hora que ela encontra um novo sentido para a vida, ela começa a se erguer. E é muito interessante porque não adianta você chegar para uma pessoa que está em depressão e você chegar e dar aquela mensagem de ânimo, levanta a cabeça, tudo depende só de você, você pode, você é capaz, confia no Senhor. E a gente acha que a gente está fazendo uma coisa maravilhosa, mas eu estou acabando de enterrar aquela pessoa. Se você diz para ela que tudo depende dela, ela diz, acabou, porque eu não tenho mais ânimo para nada. Sim. Certo? Então, assim, quando eu começo a atender a pessoa, então eu coloco para ela, eu sei que está difícil para você. Entendeu? E aí, se você quer ficar quietinho lá, deitado, você vai ficar. Uma hora você vai precisar levantar. Sim. No seu tempo, no seu momento. Então, a gente vai trabalhando com essa pessoa para que ela vá retornando. Certo? Inclusive, esse caso desse rapaz, ele estava no CAPS, ele tomava remédios controlados, e ele hoje, certo, ele conseguiu sair. A psiquiatra dele liberou a medicação depois de um certo tempo e ele recebeu alta do CAPS, o que não é comum. Ele voltou ao mercado de trabalho, hoje ele está trabalhando e tudo mais. Por quê? Porque nós fomos lá buscar qual era a ferida, certo? A ferida emocional. É lógico que existe no histórico de vida da pessoa, na base dela, já uma predisposição para aquela situação, que está na história de vida dessa pessoa. Porque é um negócio muito interessante, Hilton. Veja só, todos nós possuímos um mapa mental, todos nós, que é um sistema regulador. E esse mapa mental, que assim, a gente se baseia por ele foi construído. E essa construção ela vem a partir das nossas experiências, das nossas vivências. Então a psicologia assim, diferente, por exemplo, da medicina, que é algo preciso, a psicologia não, cada pessoa é um mundo à parte. Sim. Então, para eu conhecer uma pessoa, eu preciso entender o mundo dessa pessoa, o contexto dela, de criação dela, quais são os valores, quais são as regras dela, quais são as crenças dela, entendeu? Então, eu preciso entender essa pessoa no seu mundo. E essa pessoa, ela cresce, entendeu? Desenvolve um mapa mental. E esse mapa ali é um sistema regulador. Então, quando essa pessoa, vamos supor, ela tem um estímulo aqui, ou uma crítica, ou qualquer coisa acontece com ela aqui, isso vem para o seu sistema regulador. Então, o problema não está no que aconteceu aqui. O problema está na interpretação que ela vai dar para isso. Então, quando ela interpreta, ela faz uma interpretação dessa situação, e aquilo para ela é um absurdo, então, automaticamente, isso vai desenvolver determinadas emoções e que vai gerar determinados comportamentos. E esses comportamentos determinarão os seus resultados. Certo? E às vezes ela está uma pessoa travada na vida exatamente por conta disso. Então, não há nada de errado com ela, mas com o mapa que ela está usando. Então, o que ela precisa? Precisa mudar esse mapa. Sim. Entendeu? E aí tem a questão do comportamento, que é muito importante. Você entender um comportamento de uma pessoa. Então, existem 3 coisas aqui que são determinantes, que se chama da estrutura desse comportamento. Primeiro, o que a gente chama de rotina, o que a gente chama de condicionamento mental. Nós repetimos padrões.
Entendeu? A gente repete padrões de comportamento e esses padrões são inconscientes. Então a gente sempre faz as mesmas coisas, tem as mesmas reações, a gente está sempre fazendo as coisas de uma determinada forma, certo? E às vezes a gente quer até se libertar daquilo. Sabe? Eu quero mudar o comportamento. Ele não consegue mudar porque ele repete padrões. Sim. Mas esse padrão de comportamento, ele é desencadeado a partir de estímulos. Entendeu? Esses estímulos são os gatilhos mentais, o que a gente chama de deixa. Entendeu? Então é aquilo que aciona. Então vamos supor, vamos pegar um exemplo de uma pessoa que seja que ela tem uma atitude assim, ela é agressiva, ela é pavio curto, um exemplo. Tá? E aí, veja só, e ela diz, não, eu queria ser diferente, mas já não consigo e tal, tal. Por quê? Primeiro eu preciso descobrir quais são os gatilhos. O que leva essa pessoa a perder o controle. Mas existe a terceira coisa que é a mais importante, entendeu? Que é o anseio. Então existe, na verdade, um fator alimentador. É algo que vem da base, é o que a pessoa está buscando inconscientemente. Então esse comportamento, às vezes, ela é condicionada a agir dessa forma. Então para você mudar um comportamento, você precisa primeiro levar essa pessoa a uma tomada de consciência. Então a mudança ela só vem quando o indivíduo ele é capaz de enxergar. Filho pródigo, Sim. E tornando Sim. em si, ou seja, tomou consciência. Então ninguém muda se não houver uma tomada de consciência. Sim, eu enxergo um texto quando Elias ele está decepcionado ali porque ele pensou que todo o povo ali ia reconhecer Deus como Deus e não é isso que acontece. Ele se sente que ele falhou. Ele vai para debaixo de um pé de zimbro e ali ele vai deitar e dormir. A Bíblia diz que Deus vai enviar um anjo trazendo pão e água. Ele pede a morte, inclusive. Ele pede a morte, inclusive, e ele não tem reação alguma. Aí depois é necessário. É tão interessante esse fator que Deus envia o pão, Deus envia a água, ele come, bebe e ele volta a dormir, mostrando o seu estado. Deus, olhando por um pensamento pela ótica humana, poderia ter desistido, mas Deus é Deus e Deus não desiste de pessoas. Então Deus volta ali para mostrar para ele que era necessário se posicionar, que Deus ia fazer ele continuar a caminhada. Então essa empatia, esse amor que Deus tem por Elias, também às vezes falta para a gente, né? Porque a gente enxerga muitas pessoas assim. Hoje eu olho Cristo, a mente de Cristo é incrível. Cristo passou no seu estado 100% homem por pressões, por oposições, e Cristo, no nosso maior exemplo, ele venceu todas essas adversidades. Jesus está no Getsêmani, Jesus está ali na angústia da morte, olhando para o Pai e dizendo, se for possível, passe de mim esse cálice, mas ao mesmo tempo olhando dizendo que seja feita não a minha, mas a sua vontade. Então essa mente de Cristo é extraordinária. E quando eu olho para a mente de Cristo, eu enxergo muitas das vezes pessoas que são acometidas de muitos traumas. Traumas na vida sentimental, traumas na vida familiar, e que às vezes têm dificuldade de avançar na vida por conta de estarem presos a esses traumas. E parece que elas criam algumas defensivas nelas que também impede muitas das vezes até de serem ajudadas. E em nós falta a empatia de continuar investindo nessa ajuda. Porque a gente tem que entender que nem sempre uma pessoa que está angustiada, que diz que tem vontade de tirar a sua vida, não é uma brincadeira, mas é um sinal de alerta. Então, dentro desse contexto, pastor, queria que o senhor falasse um pouco sobre essa temática da ausência de empatia das pessoas e também a essas pessoas com traumas. Quais seriam os pontos principais para elas vencerem esses traumas que passaram e que muitas das vezes tem sido uma trava para avançarem nas suas vidas? Veja só, a questão dos traumas, quando a pessoa, às vezes, ela nem tem consciência, até porque algumas coisas elas vão lá para o inconsciente. Ela só sente os efeitos, certo? Pessoas travadas na vida, pessoas que muitas vezes parece que as coisas não dão certo nunca para ela, entendeu? Pessoas que têm muitas vezes determinados comportamentos compulsivos, elas querem servir a Deus, mas elas têm vícios, compulsões que elas não conseguem se libertar.
pessoas que têm transtornos como toque, transtorno obsessivo compulsivo, certo? Que faz repetições de coisas, rituais, etc. Certo? Então, qual é o caminho? Eu vejo que, dependendo do estado da situação, essa pessoa precisa buscar ajuda. Sim. Certo? Existe, assim, falando como pastor e como profissional, situações em que muitas pessoas, por exemplo, em depressão, pessoas tiveram, e através de uma oração, através de um processo espiritual, essas pessoas elas foram restauradas. Assim como alguém que tem um câncer, de repente foi curado. Sim. Mas a pessoa precisa passar muitas vezes por um processo, certo? Que é um processo de cura. Um processo de cura. Por exemplo, esse trabalho que eu vou fazer agora semana que vem, entendeu? É um trabalho muito forte, porque nós trabalhamos justamente levando a pessoa a entrar em contato com essas feridas emocionais, entendeu? Porque o caminho para resolver a situação é a ressignificação. Você ressignificar aquilo. Imagina uma pessoa que ela sofreu violência sexual. Sim. Entendeu? Imagina uma pessoa que ela tem, inclusive, por exemplo, nesse evento eu falo das 7 feridas mortais, as feridas emocionais, entendeu? E aí entra a rejeição, o abandono, certo? São feridas profundas, sim, pessoas que têm, e isso reflete no seu hoje. Imagina uma pessoa que cresceu, desenvolveu numa família disfuncional. Ela sofreu violência doméstica, certo? Imagina uma criança que sofreu bullying, por exemplo, entendeu? Então ela chega à idade, na adolescência principalmente, na juventude, na idade adulta, ela vai realmente ter uma série de problemas, inclusive afetando os seus resultados. Então, sim, essa pessoa precisa de ajuda, precisa passar por um processo, que é um processo de cura. Sim. Certo? E aí onde entra a questão do espiritual. Você colocou no começo, eu findei não comentando, entendeu? Assim, como de fato você diferenciar. Tem um capítulo que eu escrevi no livro Psicologia Pastoral, que eu coloco como você, inclusive, diferenciar uma pessoa que está possessa, uma possessão demoníaca, de uma pessoa que está com um surto, por exemplo, psicótico, entendeu? Que é diferente. Então eu mostro a diferença entre uma coisa e a outra. Então o que é importante se entender é que existem as questões emocionais e existem as questões espirituais. Algumas questões emocionais, elas têm origem no problema espiritual, que é o exemplo do jovem que eu coloquei, entendeu? Ele sim, tinha cometido um erro, e aquilo gerou culpa dentro dele, que consequentemente gerou uma depressão que estava levando ao suicídio, certo? Mas nem tudo, entendeu? É proveniente do espiritual, e a gente precisa entender isso, sim, compreender. Então, às vezes a pessoa está ali, ela quer servir a Deus, ela chora, ela está ali na igreja, ela está tentando, ela não consegue. Por quê? Porque tem feridas emocionais que não foram tratadas. Então, nesse caso, essas pessoas precisam buscar ajuda, como uma psicoterapia, de preferência um profissional cristão, que vai entender, inclusive, os questionamentos dela, espirituais, que estejam relacionados a questões espirituais, e participar, por exemplo, de processos. Por exemplo, em outubro eu vou fazer um retiro, também no hotel, vai ser durante 3 dias, a gente ali enclausurado ali dentro do hotel, justamente para trabalhar só questões emocionais. Pastor, seria uma ferida, por exemplo, jovens que têm aquela culpa do pecado, o pecado condenando a mente dessa pessoa, essa pessoa às vezes com dificuldade de ir para a igreja, com dificuldade de servir a Deus, porque ela está sendo acusada, às vezes, muitas das vezes pelo inimigo, né? O pecado ali trazendo culpa na mente desse jovem, isso seria uma ferida, seria algo também que a gente pode considerar como sendo algo, um bloqueio, assim? Com certeza, né? Até porque se você vai ver a história de vida dessa pessoa, entendeu? Assim, o que faz, aquilo que eu coloco, por exemplo, né? Na psique humana, pensamento. Então, é o que ele pensa, é o que ele acredita. Sim. E o que ele acredita está relacionado a algo lá atrás.
Então você pode ver que na estrutura de vida dela, ela teve alguma situação lá atrás na vida, ou ela teve, por exemplo, às vezes um pai repressor, ou ela teve alguma situação, entendeu, assim, que levando muito a questão da condenação, e isso é um processo de autocondenação. Entendeu? Uma pessoa que tem dificuldade de se perdoar, certo? Porque que mesmo ela pedindo perdão, mesmo ela se acha indigna ou acha que Deus não é capaz de perdoá-la ou é capaz de recebê-la, certo? Então ela tem um problema que é um sentimento de menos-valia. Por que Deus iria me ouvir? Por que Ele vai me perdoar? Entendeu? Então, assim, é um processo de autocondenação. Isso é um transtorno emocional. Seria interessante, então, pastor, essa pessoa expressar, confessar, porque a Bíblia fala lá em Provérbios, né? Provérbios 28, tem um versículo lá que fala: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. É interessante você realmente confessar, seja por um pastor, enfim, é interessante para você liberar, para você sentir a misericórdia e o arrependimento. Eu não diria só a questão, por exemplo, da confissão. Aí onde entra a questão do aconselhamento pastoral. Então, essa pessoa, ela precisa sim de uma ajuda espiritual, entendeu? Muitas vezes, no caso desse, ela pode... Bom, eu já peguei caso, vamos supor, eu atendi uma paciente e ela havia pensado que tinha blasfemado contra o Espírito Santo. E ela criou um problema muito sério, entendeu? E depois eu fui entender. Então ela tinha alguns pensamentos compulsivos, aonde no pensamento, certo? Então é como se ela blasfemasse, como se ela estivesse colocando, mas era um problema relacionado ao transtorno emocional que ela estava vivendo. Então, assim, eu fui trabalhando com ela, que aí foi muito mais um trabalho pastoral do que um trabalho psicológico. Sim. Entendeu? Porque eu fui mostrar para ela que ela não tinha blasfemado, entendeu? E primeiro, assim, o que a blasfêmia é uma coisa que ela é voluntária. Eu digo, se são pensamentos involuntários, Sim. então assim, então você não está fazendo isso, você quer fazer isso. Eu digo, você quer fazer isso? Não, tal. Então vem por aí. Depois uma coisa assim que findou foi uma saída para ela quando eu mostrei na palavra aí a questão da eficácia da palavra. Eu mostrei na Bíblia que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu digo, se você está incomodada, então é porque esse incômodo vem do Espírito Santo na sua vida. Então, se ele está te incomodando, porque ele está com você. Se você está mal, é porque faz sentido. Né? E aí ela, quer dizer, que é aquela questão, se você muda a forma de pensar, então automaticamente ela saiu daquele estado que ela estava, entendeu? Que tinha blasfemado, que não tinha mais perdão, que ia para o inferno, que não sei o que lá, entendeu? Então tudo na área, por exemplo, do pensamento, que isso estava desencadeando todo aquele sentimento de medo, de tudo que que ela estava sentindo, era proveniente daquilo que ela estava pensando. Pastor, a ausência do perdão, ela pode fazer com que uma pessoa venha adoecer também, mas a gente poderia falar nesse sentido. Pessoas que muitas das vezes erram na vida e Deus ele é misericordioso para perdoar. Mas existe a possibilidade da pessoa muitas das vezes adoecer e ter dificuldades por ela não se auto-perdoar? Aí já é um transtorno também, que ele estava colocando. É a autocondenação. Certo? A autocondenação. Eu tenho um exemplo, um livro que eu li faz muitos anos. E uma irmã procurou, uma senhora já de idade, ela procurou o pastor, ela estava preocupada, ela já estava com seus quase 80 anos, e ela estava bem doente e tudo mais, e ela então começou a ter medo, queria morrer. E ela chegou para o pastor e disse, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, mas eu queria confessar uma coisa para o senhor. Eu não tenho certeza da minha salvação. Eu disse, mas irmã... A irmã, eu tenho assim, visto a irmã trabalhando tantos anos aqui na igreja, servindo ao Senhor e tudo mais. Ela disse, não, pastor, mas eu não sinto, não. E ele então chegou para ela e disse o seguinte,
Então, vamos orar, irmã. Eu vou orar pela irmã. Dobre o seu joelho aqui. Aí ele orou por ela. Quando terminou a oração, pronto, irmã, Deus abençoe, tá? Aí ela disse, não, pastor, não estou sentindo nada, não. Aí ele disse, olha, então vamos fazer o seguinte, irmã. Vamos orar novamente. E a irmã vai confessar todos os seus pecados para Deus. Confessa para ele tudo, tá? E o pastor fez aquela oração, um pouco mais demorada, enquanto ela orava, aí ela pedia perdão e tal. Aí terminou a oração, pronto, irmã. Agora a irmã já confessou, agora vai com Deus. Vai com Deus, está em paz. Ela disse, não, pastor, eu não estou sentindo nada, não. E aí isso aconteceu algumas vezes. E o pastor disse, mas não é possível. Aí ele sentou com ela, irmã, olha, vamos ler a Bíblia. Olha o que está escrito aqui, ó. João está dizendo assim, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha o que está dizendo aqui, ó. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E foi mostrando a Bíblia e tudo mais. A irmã já confessou, vamos confessar de novo, irmã. Mas olha o que está dizendo aqui. Tá bom. Aí fez a oração novamente. Quando terminou, ela disse, não, pastor, tudo do mesmo jeito. Misericórdia. Aí o pastor parou assim, ele teve um insight. Disse, irmã, a senhora tem certeza que já confessou todos os seus pecados a Deus? Sim, pastor. Eu tenho pedido até pelo que eu não lembro. Ele, mas eu descobri um pecado agora aqui na irmã, que a irmã não confessou. Ah, é, pastor? Qual é? Ele disse, a incredulidade. Eita. A irmã não está crendo na palavra. Se a palavra diz que se você confessar, você é perdoada, e a irmã, depois de confessar, mesmo assim diz que não sente nada, então a irmã está dizendo que a palavra de Deus é mentirosa, que a palavra de Deus não é real. Sim. E aí ele bateu em cima e tal. Aí agora dobra o joelho que eu quero orar pela irmã. Aí ela começou a dobrar o joelho, aí ela começou a chorar, pedir perdão a Deus. Deus me perdoa pela minha incredulidade. E aí ela começou a entrar num clima assim. Aí ela soltou. O pastor até parou de orar, ela ficou orando e tal. Aí de repente ela levantou-se e disse, pastor, agora eu sinto um alívio na minha alma. Agora eu sinto a salvação dentro de mim. Ele disse, irmã, a irmã teria sentido isso há 40 anos, se a irmã tivesse crido na palavra. Então, o que a gente coloca muitas vezes para uma pessoa que ela tem autocondenação, certo? Que ela precisa crer na palavra. Sim. Então, se ela... A Bíblia diz, é muito clara, aquele que confessa e deixa. Alcança a misericórdia. É a Bíblia que diz. Então, ele pode, sei lá, ter acontecido o que for, mas ele confessou e ele deixou, a mão de Deus está ali. Sim. Sobre ele para poder perdoá-lo, regenerá-lo, enfim. Glória a Deus. Pastor, nós poderíamos passar aqui horas, né, Diego? Aprendendo muito. Conversando e aprendendo, né, com tamanho conhecimento, né, Diego? Demais. Mas, infelizmente, nós temos que já ir para o encerramento, até porque o Senhor tem os seus compromissos, né? Mais uma vez a gente agradece esse tempo que o Senhor nos proporcionou, esse tempo de crescimento aqui, né? Podê-lo ouvir e ouvir essas experiências. Pode ter certeza, pastor, que muitos jovens e muitas vidas, né, que estão nos ouvindo e nos assistindo vão ser alcançadas, né, vão ser de alguma forma tocadas diante de tudo aquilo que foi falado aqui, né. Eu tenho por certo, pastor, que vai gerar frutos, né, que esse podcast e que essa conversa possa alcançar muitas casas, né, e que muitas famílias possam ser transformadas pelo poder da palavra de Deus, né, que foi o que nós mais abordamos aqui nessa conversa. Mais uma vez, agradecer ao Senhor, agradecer ao Diego. Amém. Ali, um dos nossos líderes lá do setor de número 2, pregador da palavra, pastor. Uma bênção. Maravilha. Agradecer também um dos nossos líderes, o Júnior, né, que fez essa viagem aí. Essa viagem desafiadora, né, Júnior e a Tati também, né, que nos trouxeram essa personalidade tão importante, né, nos nossos dias. E eu creio que vai ser um EBJ impactante. Amém. Cremos que vários jovens vão ser alcançados pelo Senhor. Agradecer também ao nosso amigo Esdras, essa família abençoada, os nossos companheiros de guerra, né, que tanto abençoa a Almar PG, abrindo as portas desse estúdio abençoado. Amém, Diego? Amém, Rios. Prazer, pastor Jamel, uma vez mais. Faço das palavras do Rios as minhas. É um prazer ter o Senhor aqui conosco, poder ter esse momento onde a gente aprendeu demais e com certeza que
EBJ vai ficar marcada na história de cada jovem que ali estiver conosco. Também você que nos acompanhar nesse podcast, eu tenho certeza que Deus vai alcançar a sua vida. E deixo para o Senhor dar as últimas palavras do Senhor nesse podcast, uma mensagem que o Senhor quer deixar para quem está nos assistindo. Onde a galera pode encontrar também o Senhor, pastor, suas redes sociais, seus projetos. Okay. Bem, primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? E depois eu peço a Deus para que eu possa ser, de fato, um instrumento que possa alcançar muitas vidas, né? Muitos Amém. Jovens nesses dias, e que sem Deus a gente não consegue fazer absolutamente nada, né? Certeza. Então são os nossos conhecimentos, mas é a unção de Deus. E é isso que eu peço para ser esse instrumento. E você que nos acompanha e tiver interesse de participar do evento em Campinas, ele vai ser transmitido também online, certo? Você pode acompanhar. Vai ser na sexta-feira, dia 25, começando 17 horas começa o credenciamento, mas 18 horas iniciamos o evento, vai até as 22 horas. E no sábado vai ser durante todo o dia. Começa entre 8 e 9 horas e vai até mais ou menos umas 20 horas. Então, um dia intenso mesmo de atividades. Então, quem for participar vai precisar, eu vou dar uma lista de material, vai ter um grupo onde passamos todas as orientações, mas é algo realmente assim que promove. Eu já fiz esse evento já outras vezes, mas é algo muito, muito impactante. Sim. Muito impactante. É algo assim transformador. É algo que leva muitas pessoas a uma transformação de vida. E colocar, né, para o jovem que muitas vezes ele está ali, ele não aparece, às vezes ele não se manifesta, exatamente porque ele se sente impedido. Mas eu vim como mensageiro de Deus para dizer para você que sua vida vai mudar. Amém. Certo? Deus, ele tem um plano, um propósito na sua vida e ele quer curar as suas feridas emocionais. Amém. Glória a Deus Deus. abençoe. Amém, pastor. Obrigado, Diego. Valeu, Emanuel. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor Jamuel. Deus abençoe. Amém. Todos aqui no estúdio. Deus abençoe você que nos assiste. Que Deus te abençoe a cada dia mais. Esqueci de colocar as redes sociais, né? Para você me achar lá no Instagram, lá no YouTube, é @JamielLopes. E que eu, assim, hoje eu estou nas redes sociais, né? Mas nunca... Agora eu estou começando a me acostumar com as redes sociais. Certo. Mas dá lá uma força, vai lá, nos siga, Com certo? certeza. E vai nos ajudar. Tem muitas mensagens que podem ajudar a sua vida. Obrigado, pastor. Deus abençoe o Mauro PG. Nos encontramos no próximo Talkback. Valeu, Deus abençoe.